Olá, a paz do Senhor esteja no teu coração. Quero compartilhar uma palavra que o Espírito Santo tem falado comigo por esses dias e creio ser de bastante valia, de edificação para a minha vida e para a sua vida. A primeira carta de Timóteo, capítulo 3, o versículo 8, diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Glória a Deus. Eu estive meditando por esses dias sobre essa palavra piedade, uma qualidade maravilhosa que nós precisamos batalhar dia a dia para que esteja bem presente na nossa vida. Essa palavra piedade é a devoção, é a nossa paixão por Deus. E nós precisamos alimentar a cada dia mais essa devoção, esse sentimento de piedade na nossa vida. Eu estive pensando sobre a passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir ali do versículo 3. Fala de uma mulher, no caso ali, Maria, irmã de Lázaro. Jesus, ele havia acabado de realizar um milagre extraordinário, havia ressuscitado Lázaro depois de 4 dias que ele estava sepultado. Esse milagre começou a atrair muita gente a Betânia, porque eles queriam ver não somente Jesus, mas também ver Lázaro, aquele que Jesus havia ressuscitado. Um milagre que estava fazendo muitas pessoas crer que Jesus era o Filho de Deus. E eles estavam então reunidos na casa de Simão, o leproso, ali num jantar. E naquela ocasião, Maria, ela se aproxima do mestre, ela quebra um vaso de alabastro e começa a derramar sobre a cabeça de Jesus aquele nardo puro de unguento. E aquele unguento começou a descer sobre o corpo de Jesus, chegando aos seus pés, e não bastasse isso, Maria também começou a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Aquela atitude deixou Judas Iscariotes um pouco indignado e ele começou a expor a sua ideia, porque aquele desperdício poderia ter vendido aquele nardo puro por mais de 300 dinheiros e dar aos pobres. É lógico que ele fazia esse pensamento, porque não que ele estava ocupado com os pobres, mas porque era ladrão. Ele pegava o dinheiro que se colocava ali no caixa, na reserva da equipe de Jesus. Mas Jesus, ele vendo que os discípulos estavam comprando aquela ideia de Judas, ele repreende aqueles homens e protege Maria, dizendo que ela havia feito uma boa obra, havia preparado, ungido o seu corpo para a sepultura. E aonde o evangelho fosse pregado por este mundo afora, se faria menção daquela boa obra de Maria, aquela mulher que conseguiu agradar o coração do mestre. Mas é interessante a gente falar de Maria, porque não foi a única ocasião que ela foi elogiada por Jesus por causa do seu sentimento de devoção. Se você ler Lucas capítulo 10, Jesus estava passando ali pela região da casa de Maria e se hospedou naquela casa, juntamente na casa de Marta e Lázaro. E naquela oportunidade, Maria estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. E Marta estava naquela correria dos cuidados da casa, dos seus afazeres. E de repente Marta fala para Jesus: mestre, não se te dá que você oriente a minha irmã Maria a me ajudar aqui nos afazeres? E Jesus diz para Marta: Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. A gente vê que não foi a única oportunidade em Marcos 14 em que Maria é elogiada, é aprovada por Jesus pela sua devoção. Lucas 10 também mostra ela sendo aprovada pelo mestre por causa da sua dedicação, seu empenho, a sua prioridade a Jesus.
Quando a gente olha a vida de Maria, irmã de Marta e Lázaro, a gente aprende a devoção que Deus espera que nós tenhamos. Devoção é aquele sentimento sincero e fervoroso por Deus. É aquele sentimento religioso que nós temos que nos faz priorizar Deus na nossa vida. A piedade, a devoção é muito mais do que a religião. Quando Paulo instrui Timóteo a respeito da religião pura, imaculada, ele leva para o lado daquela que não é somente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. É aquela que prioriza a Deus, que prioriza a vontade, que prioriza a presença do Senhor na sua vida. Deus quer que nós sejamos piedosos, devotos, apaixonados pela sua presença e também pela sua vontade. Quando a gente olha a vida de Maria, a gente aprende que a piedade ela faz com que nós priorizemos a Deus. Quando Jesus ele resume os 10 mandamentos em 2, o primeiro grande mandamento que ele relata ali em Mateus 22, versículo 37 e 38, amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Isso mostra prioridade. A devoção coloca Deus em primeiro lugar da nossa vida. E nós precisamos ser esse cristão que não troca Deus por coisas banais desta vida. Esse foi o primeiro grande erro da nação israelita em todo o Antigo Testamento. Eles trocavam a Deus por coisas banais, por coisas que não eram eternas, coisas, fragilidades dessa vida. Eles trocavam a Deus por aquilo que não era de nenhum valor. Que eu e você possamos realmente, em prática, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, um versículo tão conhecido nosso, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Devoção é priorizar Deus na nossa vida, é Deus em primeiro lugar. Ainda olhando a vida de Maria, a gente aprende que a devoção não somente nos leva a priorizar a Deus, mas também nos leva a dedicar o melhor. A história de Marcos capítulo 14, Maria se aproxima de Jesus, quebra um vaso de alabastro e começa a derramar um unguento de um valor altíssimo. 300 dinheiros equivale a hoje em 60, 70 mil reais. Era o valor daquele unguento. Maria, ela nos ensina que a devoção nos leva a dedicar o melhor. Não estou falando de verba, de dinheiro, mas é o melhor do nosso tempo, é o melhor do nosso empenho, é o melhor do exercício do nosso ministério, é o melhor das nossas finanças, da nossa renda, é o melhor, é a primícia, é aquilo que agrada a Deus. Que eu e você possamos refletir através da vida de Maria. Essas palavras de Paulo: o exercício corporal para pouco aproveita, mas o exercício da devoção, da piedade, vai fazer eu e você viver grandes recompensas nesse tempo presente e também a vida eterna, grande avultado galardão reservado para cada um de nós. Que nós batalhemos a cada dia, nós venhamos a exceder a justiça dos fariseus e dos saduceus, daquelas pessoas que expressavam toda a religiosidade aparente, mas que nós sejamos realmente devotos, apaixonados por Deus e demonstremos através da nossa vida, através das nossas atitudes, que realmente priorizamos a Deus e estamos prontos a oferecer o melhor da nossa vida a Ele. Que Deus abençoe a sua vida, te guarde, fortaleça a sua devoção a cada dia e você seja cada vez mais apaixonado por esse Deus tão fiel e maravilhoso a quem nós servimos. Deus te abençoe, Deus te guarde, continue abençoando os seus dias em tudo, em nome de Jesus.